Boa noite. Ah, bom, sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Que bom que você está aqui. É muito bom poder respirar novos ares, né? Rever alguns amigos, conhecer outros. Então, como já foi dito pela Sheila, né? É memória boa. Eu trabalho lá na Escola Adventista, sou professora lá. Meu nome é Franciele, eu sou lá da Igreja do bairro São Vítor, e é lá mesmo, porque é longe. Todos estão convidados a conhecer nossa igreja. Estamos no sonho, né, de um dia ter uma igreja bonita como a igreja de vocês. Já estive aqui em um outro final de semana, numa outra oportunidade. Essa é a segunda vez, não, lá foram 3 vezes, então hoje é a 4ª vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui. Hoje alguns rostinhos novos que não lembro de ter visto da outra vez, então sejam todos muito bem-vindos. Queridos, para quem não me conhece e não sabe, eu trabalho com o YouTube e o Facebook. Eu tenho uma página e um canal lá com o intuito inteiramente de falar sobre Deus e falar sobre as bênçãos que Ele tem dado pra gente e falar sobre a Bíblia e falar sobre bênçãos maravilhosas que Ele pode fazer para as pessoas. Então, você vai ouvir o sermão essa noite, talvez você pense assim: ai, como eu queria que o meu irmão escutasse isso, ou como eu queria que a minha esposa soubesse disso, ou os filhos, ou amigos. Então não fique triste, os problemas acabaram, né? Você pode acessar o encontro rápido a partir de terça-feira. Segunda, terça-feira já vai estar postado o sermão de hoje. Então, hoje eu venho acompanhada pelo meu pai e a minha mãe. Dê um tchauzinho para eles. Isso aí. Eu também tenho 2 irmãos, e uma irmã e um irmão, eles não puderam estar aqui, mas mandam um abraço a vocês. Queridos, antes de nós orarmos, eu quero dizer que foi um desafio, sabe, que você me propôs. Porque a Sheila chegou para mim e falou assim: Fran, tem que ser sobre saúde. Eu pensei, nossa, saúde. Minha área de especialização é educação. Minha área de pós é educação. Eu estudo educação. E quando eu comecei a ler e pesquisar, eu descobri tanta coisa legal. E eu descobri que a saúde e a educação tem tudo a ver. Tem tudo a ver, elas estão inteiramente ligadas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse Deus maravilhoso que precisa de servos saudáveis. Precisa de gente saudável para servi-lo. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre saúde, um pouquinho mais sobre o que Deus quer em relação a isso. Vamos orar? Assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso grande, eterno, maravilhoso Pai de amor, nós nos colocamos esse momento em Tua presença para buscarmos sabedoria na Tua palavra. Senhor, queremos ouvir a mensagem que nós precisamos para modificar a nossa vida. Talvez, Pai, não é aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que precisamos. Então, nesse momento, Senhor, alguns pedidos nós precisamos te fazer. O primeiro é que o Senhor venha falar com a gente hoje e que utilize esse microfone e que me use como instrumento para ser uma mensageira Tua. E outro pedido que te fazemos, Senhor, é que nós tenhamos humildade diante da Tua palavra. Que possamos colocar em prática em nossa vida para que sejamos muito mais felizes. Senhor Deus, reconhecemos a nossa necessidade, a nossa carência. Sabemos que somos pequenos, que somos pecadores, mas precisamos de Ti. Por isso, Senhor, clamamos que venha estar entre nós. E também pedimos que possamos sentir a Tua presença. Não há méritos algum em nós, Senhor, por isso pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido, abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 15. Êxodo, no capítulo 15. Nós vamos ler o verso 26. Êxodo 15, 26. Todos encontraram? Vamos ler. Aqui diz assim: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Queridos,
fala sobre saúde. E aí uma coisa semelhante que há com a educação. Às vezes quando a gente pensa em saúde, a nossa visão ela é muito pequena, ela é muito estreita. Nós imediatamente pensamos em alimentação e exercício físico. Quando a gente pensa em alguém saudável, talvez nós imaginamos alguém que coma coisas integrais, coma frutas, verduras, beba muita água, seja uma pessoa muito fitness, que vai na academia, que tenha essa vida assim agitada em relação à saúde. E às vezes a gente pensa na saúde só nessa questão. Só que saúde é tão amplo, é tão grande. Imagine que a sua vida é como se fosse uma pizza. Então lá na pizza tem o queijo, tem o molho, tem a massa. E às vezes nós pensamos que as áreas da nossa vida são assim. Uma fatia é a minha vida espiritual, uma fatia é a minha vida profissional, outra fatia é a minha relação intelectual, é a minha mente, outra fatia é a minha relação com as pessoas. Só que não é bem assim que funciona. Nós não somos seres separados. É ao contrário. Na pizza, o queijo é a sua vida espiritual. O molho é o seu relacionamento com as pessoas. A massa é o que envolve, por exemplo, o seu relacionamento com Deus. Quando a gente corta a pizza, o queijo não fica em todas as áreas? Fica. O molho não fica em todas as partes? Fica. Então não tem como a gente pensar assim em questão de saúde como sendo apenas uma fatia da pizza. Mas a saúde, ela está em toda a pizza. Ou seja, eu não posso pensar a minha vida como saudável apenas quando eu como bem, quando eu bebo água, quando eu faço exercício físico. Isso é uma parte. Mas se nós olharmos para a história do povo de Deus, e aqui quando Deus falou com o povo, disse, olha, se vocês seguirem as minhas ordens, se vocês fizerem o que eu estou falando para vocês agora, vocês não vão ficar doentes com as doenças que os egípcios tinham. E esses dias eu assisti uma palestra sobre isso. E o palestrante estava falando que foi descoberto por meio de estudos. Sabe quais eram essas doenças que os egípcios tinham? Diabetes, colesterol. Essas doenças que a gente tem comumente, quando não cuida da nossa alimentação, quando não cuida dessa questão. Aí Deus falou assim, olha, vocês não vão ter essas doenças, se vocês fizerem o que eu estou mandando. Se vocês seguirem os meus mandamentos, porque eu sou o Senhor que vai sarar vocês. Eu sou o Senhor que vai cuidar de vocês. E vocês serão saudáveis. Se nós olharmos para a história do povo, diversos momentos Deus cuidou. Deus mandou a comida, Deus mandou a água, Deus proveu o cuidado. Tinha a nuvem que cuidava em relação ao sol, e à noite ela aquecia, porque no deserto é muito frio. Então, em todos os momentos, Deus estava presente. Deus estava cuidando, Deus estava sarando e impedindo que muitas coisas ruins acontecessem. Lá no deserto, quando eles passavam por problemas, Deus estava lá. Mas tinha um porém. Para que eles fossem bem, fossem saudáveis, eles deveriam cumprir algumas leis que Deus tinha deixado. Eles deveriam cumprir alguns estatutos que estavam lá para eles cumprirem. De higiene, de saúde, questões morais também era para ajudar que fossem saudáveis. E eles deveriam ter essas ações, cumprir essas questões para que fossem saudáveis. E aí vem algo bem interessante. Lá no livro de João, no capítulo 15, vamos adiante para o livro de João, no capítulo 15, no verso 4 e 5 nós vamos ler. João 15, verso 4 e verso 5. Lá diz assim: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo o secará e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Queridos, desde o deserto, Deus deu
as leis, Deus deu estatutos, Deus deu regras para que fossem saudáveis, mas todas essas regras apontavam para uma questão. Todas elas apontavam para o conhecimento de Deus. Quanto mais o povo conhecesse a Deus, mais eles seriam saudáveis. Quanto mais o povo entendesse quem era Deus, quem era Jesus, o sacrifício que faria, mais eles seriam saudáveis. Porque não há como separar essa relação. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos saudáveis. Porque aí eu cuido do meu corpo, porque eu entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Porque daí eu cuido com as coisas que eu falo, porque eu entendo que o meu irmão é filho de Deus. E aí eu evito muitos problemas. E muita gente não é saudável emocionalmente, não é saudável nos relacionamentos porque fala demais. Quando eu amo a Deus e quando eu conheço a Deus, nós somos mais saudáveis. O livro Caminho a Cristo, lá na página, deixa eu pegar aqui, lá na página 68, diz assim, olha só que interessante. Assim como a flor se volta para o sol, para que seus brilhantes raios possam ajudá-la a aperfeiçoar sua beleza e simetria, assim devemos nos voltar para o sol da justiça, para que a luz do céu brilhe sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Sabe, existe muita gente por aí que tem um conceito errado de saúde, queridos. Apenas cuidam da alimentação, apenas bebem água, apenas fazem exercício físico, mas não são completamente saudáveis. Porque ser saudável completamente envolve conhecer a Deus. E quando eu fui pesquisar sobre isso, me chamou a atenção quando eu abri o livro Ciência do Bom Viver. Se você abrir o índice do livro Ciência do Bom Viver, você vai ver poucos capítulos falando sobre alimentação. Você vai ver poucos capítulos falando sobre atividade física. Você vai ver capítulos falando sobre servir o outro. Você vai ver capítulos falando sobre família. Você vai ver capítulos falando sobre educação. E aí eu levei um choque. Sabe onde eu levei um choque? Porque eu pensei que o livro Ciência do Bom Viver ia falar naquela visão de saúde estreita que a gente tem. Só que não. Porque, gente, saúde está envolvida em todas as áreas. E a principal forma de sermos saudáveis é conhecer a Deus. E aí eu trago essa mensagem hoje com um pouco de preocupação. Sabe por quê? Porque talvez existam muita gente, muitas pessoas, muitos irmãozinhos desta igreja que não são saudáveis. Porque não conhecem a Deus. O fato de vir à igreja não diz que você conhece a Deus. O fato de ter o seu nome no livro da igreja ou de ter entrado no tanque batismal ainda não diz que você realmente conhece a Deus. Então, queridos, essa noite nós precisamos pensar e meditar sobre isso. O quanto nós conhecemos a Deus. A Bíblia fala que quem permanece em Cristo dá frutos, mas quem não permanece, o galho que é arrancado da videira, ele vai ser secado, vai secar e vai ser queimado e jogado fora. Sabe por que muita gente é fogo de palha na igreja? Vem um pouquinho e vai embora, não fica muito tempo congregando, os problemas vêm e não conseguem suportar, porque não conseguiram conhecer a Deus de verdade e se tornaram doentes espirituais. E essa é a pior doença que existe. Quando nós somos doentes espiritualmente, todas as outras áreas da nossa vida vão acabar sofrendo com isso também. Hoje, nós vamos meditar sobre um homem que vai nos ensinar 4 lições de saúde. Mas 4 lições de saúde muito importantes. E quando estudando essa história, eu as encontrei, eu não apenas trouxe elas como lições para ensinar para as pessoas, eu coloquei elas em prática na minha vida. Porque me ensinaram muito sobre essa questão. Mas antes eu quero ler com você o livro de Salmos, no capítulo 111. Salmos, no capítulo 111, o verso 10. Esse verso devia ser gravado na nossa mente, nós sabemos ele de cor, porque ele é incrível. Salmo 111, 10, diz assim:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência a todos os que o praticam, e o seu valor permanece para sempre. O temor do Senhor, gente, é o princípio da sabedoria. Aquele que busca a Deus, aquele que conhece a Deus. A Bíblia está falando para a gente que quem faz isso, busca primeiro e pratica isso, e aí o louvor dessas pessoas permanece. Eu tenho muito assim, a última vez que eu vim aqui eu preguei sobre essa questão, eu falei sobre que o tempo passa rápido. Já a nossa vida passa muito rápido, a gente não pode perder a nossa vida, ou perder dias preciosos da nossa vida sendo doentes. E aqui eu não falo só na gripe, não falo só na questão física, eu falo doente espiritual, porque essa é a pior doença. Porque uma gripe, querido, pode nos matar, mas quando Jesus voltar, nós o encontraremos. Agora, uma doença espiritual mata para sempre. E isso é um problema sério. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. E nós vamos encontrar nessa história 4 lições de saúde. Muito, muito importantes. Talvez você já tenha lido essa história e nunca tenha visto ela como lição de saúde. Nós vamos ler sobre 2 irmãos. Vamos ler sobre Caim e vamos ler sobre Abel. E por incrível que pareça, esses 2 nos ensinarão lições importantes de saúde. Vamos ler então do verso 1 até o 16. Acompanhem comigo, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse e adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E és agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Queridos, nesse momento o pecado já estava no mundo. Nesse momento eles não moravam mais no Éden. E nesse momento Adão já tinha dado o nome para Eva. Eva do hebraico quer dizer avá, que quer dizer vida. Adão sabia que era de uma mulher que carregaria em seu ventre o Messias. E esse sim traria a vida. Quando Eva ficou grávida, Eva começou a experimentar emoções que até então ela não conhecia. Ela começou a perceber a barriga crescendo. Ela sentia Caim mexendo. E esse bebezinho foi tão esperado ao ponto de que Adão e Eva acreditavam que ele mesmo seria o Messias. Eles amavam e esperaram aquela criança. Quando Caim nasceu, eu fico imaginando Adão caminhando com Caim, talvez levava ele até a porta do Éden e dizia: Filho, nós morávamos ali, mas nós não podemos mais morar ali, porque nós pecamos.
E aí ele contava para o filho sobre o sacrifício de um Deus que viria, um Salvador que se tornaria ser humano, que morreria, um inocente, pagaria o preço. E por conta disso, eles aprenderam a fazer os altares para ofertarem ali os seus sacrifícios. E a Bíblia nos conta que Caim e Abel cresceram e eles foram ofertar ali um sacrifício. Um foi aceito e o outro não. E aqui a gente aprende a primeira lição importante de saúde espiritual, gente. Um tinha uma religião de aparências. O outro tinha uma religião de essência. Porém, a oferta dos dois até certo ponto ela era igual. Os dois construíram um altar. Os dois sabiam que existia um Deus que merecia ser adorado. Os dois se colocaram nessa condição. Porém, um foi aceito e o outro não. Porque um tinha uma religião de aparências e o outro tinha uma religião de essência. Um parecia, mas não era. Sabe o que a Bíblia fala sobre essa questão? Vamos para Mateus agora. Mateus, no capítulo 5. Mateus 5. Olha só que interessante as palavras de Jesus. E essa tem sido uma grande doença entre nós. Mateus 5, verso 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Queridos, sal que parece sal, sal que tem até cor de sal, sal que é granuladinho como sal, mas sal que não tem essência de sal não serve para nada. Sabe, Deus tem um sério problema com as aparências. Com gente que parece, mas não é. E essa tem sido uma doença séria entre nós. Esse tem sido um problema grave na igreja de Deus, gente. E cristãos que parecem cristãos, mas não são cristãos. Gente que tem aparência de cristão, mas no coração, não. Gente que vem na igreja. Gente que veste até roupa de cristão. Mas quando ninguém está vendo, não é nem um pouquinho cristão. Esses dias eu assisti uma palestra que eu fiquei extremamente impressionada. O palestrante falou assim: se nós tivéssemos a certeza de que nós não seríamos punidos, nós faríamos coisas horríveis. Muitas coisas nós não fazemos porque nós temos medo da punição, não porque nós entendemos que é errado. Isso é uma doença entre o ser humano, gente. Pessoas que parecem, mas não são. Eu tenho trabalhado com adolescentes e eu tenho ficado impressionada. E aqui fica um alerta, queridos. Eu trabalho numa escola em que tem adolescentes cristãos e adolescentes não cristãos. E você sabe que às vezes o comportamento dos cristãos ele é mais chocante do que dos não cristãos? E eu encontro esses adolescentes na igreja. E lá na escola é diferente. Gente que está crescendo doente espiritualmente. Parece, mas não é. Isso é um problema entre a igreja. Dessas pessoas vão surgir aqueles que serão líderes ruins. Líderes que não serão competentes. Gente que não vai trabalhar para Deus, que vai trabalhar para exaltar a si próprio. Gente que parece, mas não é. Por isso, meu irmão, eu não sei se você parece, mas não é. Deus não me deu esse dom de saber. E você não sabe sobre mim, mas você sabe sobre você. Você sabe se você é de essência ou de aparência. E a gente acabou de ler as palavras de Jesus. Se é de essência, se é de aparência, mas não é de essência, não serve para nada. Se parece cristão, se parece sal, mas não tem função de sal, não serve a não ser pisado pelos homens, gente. Isso é uma doença entre o povo de Deus. Ainda no livro de Mateus, mas no capítulo 13, ainda há outra advertência. Melhor, capítulo 15.
no verso 8 e no verso 9. Eu fico imaginando quando Jesus falou essas palavras, a tristeza que devia estar no coração de Cristo ao pronunciar essas palavras. Lá ele fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Gente, eu não sei se caiu a sua ficha aqui, mas é uma adoração vã, ou seja, sem serventia. Aquele que honra a Deus com os lábios, mas não com o coração. Isso me acerta, assim, sabe? Nós temos que buscar a cura dessa doença, gente. De parecer e não ser. Isso é muito triste. É uma adoração vã. Eu vou te falar uma coisa, se a tua adoração é vã, você está perdendo tempo aqui dentro da igreja. Porque quando Jesus voltar, ele vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a gente vai dizer assim: mas como, Senhor? Eu estava lá na igreja no sábado, eu era diretor da escola sabatina. Como que o Senhor não me conhece? Mas, Senhor, eu trabalhava com as crianças, eu era diretora do Ministério Infantil. Como que o Senhor não me conhece? Senhor, eu era ancião. Senhor, eu era o pastor. Como que o Senhor não me conhece? Ele vai dizer assim, ó: afastai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade. Vocês que foram doentes espirituais, que pareciam, mas não eram. Que alerta, gente, que alerta pra gente. Isso é um problema. É uma doença que não pode nos atingir. Não pode nos afetar. Nós temos que fugir disso. Se nós olharmos ainda para a história dos irmãos, quando eles estavam oferecendo o sacrifício, nós conseguimos identificar outra doença que nós temos muitas vezes espiritual. Eu falei para você antes que a oferta dos dois era igual até certo ponto, mas aqui elas se tornam diferentes. Um ofereceu o cordeiro, outro ofereceu as frutas. Abra a tua Bíblia agora em Hebreus. Nós vamos ler o verso 4. Hebreus 11. Só falei o verso, não falei o capítulo. Hebreus 11. Nós vamos ler o verso 4. Diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Aí vamos ler o verso 6 também. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A oferta de Abel foi aceita porque era a oferta com a motivação certa. A oferta de Caim não foi aceita porque era uma oferta com a motivação errada. Abel, ele sabia, ele acreditava que ele era um pecador. Ele via a condição dele e ele acreditava que no futuro, um dia, viria um Salvador que morreria no lugar dele. Ele acreditava que um dia esse Salvador daria a vida por ele. Então aquele cordeirinho que representava esse Salvador, ele depositava ali no altar, crendo nisso, sabendo quem ele era. Diferente de Caim. A Bíblia não nos diz que Caim ofereceu o melhor da terra. Ele nos diz que ele ofereceu os vegetais que ele trabalhava ali. Mas eu imagino, isso é a minha imaginação, é a minha versão, minha interpretação. Eu imagino que ele tenha oferecido o melhor. O livro Os Escolhidos, ele diz pra gente que quando Caim estava preparando a oferta, ele estava indo levar para o Salvador. Eu imagino que ele tenha preparado sim o melhor. Eu imagino que ele deve ter colocado um abacaxi bonito. Talvez o pé de couve não tinha nenhuma folha queimada, não tinha nem um bichinho, tinha pego nem um pedacinho.
Talvez as maçãs eram vermelhas e bonitas. Talvez os grãos eram grãos vistosos, grandes. E lá tinha uma bela cesta de frutas e vegetais. E ele depositou lá diante do altar. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Será que Caim não ofereceu o melhor dele? Sabe, eu acredito que ele tenha oferecido o melhor dele. Que ele tenha colocado lá no altar o melhor dele. E Deus não aceitou. E aí vem pra gente um alerta, gente. Sabe qual é a outra doença que nós sofremos? Somos doentes espirituais. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos assim: Senhor, aceita a minha oferta, porque a minha oferta é o meu melhor. Deus nunca pediu o nosso melhor. É um problema oferecermos a Deus o nosso melhor. Nós devemos fazer tudo bem feito para Deus, sim. Mas não deve ser essa a oferta que levamos a Ele. Devemos fazer bem feito porque somos gratos ao que Ele nos dá, gratos às coisas que Ele faz por nós. Devemos fazer tudo o melhor possível para Deus. Mas essa não pode ser a nossa oferta para Ele. Sabe por que não pode ser a nossa oferta para Ele? Porque quando eu oferto para Deus o meu melhor, eu digo: Senhor, o Senhor tem que aceitar, porque é o meu melhor. E quando a gente chega a esse ponto, nós estamos honrando a Deus ou nós estamos honrando a nós mesmos? Ah, Senhor, aceita aí, porque hoje eu preguei muito bem. É o meu melhor. Eu fiz o melhor de mim, porque eu fui muito bem, então o Senhor tem que aceitar. Senhor, hoje eu cantei bem, então o Senhor tem que aceitar, é o meu melhor. Olha, Senhor, eu sou um bom diretor da igreja. É a minha oferta para Ti. É o meu melhor. Cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Deus não pediu o nosso melhor. Quando a gente começa a oferecer e forçar Deus a aceitar isso, Deus ele diz: filho, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar porque não foi isso que eu pedi para Ti. E a gente faz isso com tantas coisas, de um jeito tão comum. Aí Deus falou assim: filho, eu quero que você me adore no sábado. É o sábado que eu escolhi, viu, filho? E tem um monte de gente aí falando que dá para ser o domingo. Ah, não, porque o domingo é melhor. Mas não foi o que Deus pediu. Para a gente adorar a Deus, ou a gente adora do jeito dele, ou a gente não adora de jeito nenhum. Pensa quando você vai dar um presente para alguém, você pensa no seu gosto ou no gosto de quem você está presenteando? É no gosto do outro. Quando você quer alegrar a Deus, você tem que alegrar a Deus com o que Ele está te pedindo. Não adianta você chegar para Ele e dizer assim: Senhor, eu vou te adorar no domingo, porque no domingo é melhor. Não adianta, gente. Não adianta, não tem porquê. É o meu melhor. Olha, não dá. Aí Deus fala assim: filho, cuida do corpo aí, hein? Cuidado com o que você come. Não dá para você comer qualquer coisa, fritura não faz bem, doce não faz bem. E a gente fala: não, Senhor, calma aí, não é bem assim, pera lá. Gente, esses dias eu fiquei doente. E eu tive que ir para uma cardiologista. E ela fez os exames necessários. Ela olhou para mim e falou assim: Fran, você vai começar a tomar remédio por causa da sua pressão. Você toma remédio por causa da pressão. Eu tenho 27 anos. Ela falou: eu vou te falar outra coisa, você precisa emagrecer. E ela olhou para mim e eu falei assim: emagrecer? Ela falou: emagrecer. Ela falou assim: vamos subir na balança? Fazia muito tempo que eu não subi numa balança. E aquela balança foi subindo, subindo, subindo e chegou no 100 e passou do 100. E aquele dia eu levei um choque. Eu levei um susto. Porque nunca eu tinha me dado conta assim, do que estava acontecendo. E ela falou assim: Fran, vou te encaminhar para uma nutricionista. Aí fui para a nutricionista e ela falou assim: a gente vai ter que fazer uma dieta. Eu falei: tudo bem, vamos nos reeducar, né? Ok. Ela preparou uma dieta e ela tirou toda a alegria de comer. Ela tirou o doce, ela tirou o leite, ela tirou o queijo, ela tirou a farinha, ela tirou a carne vermelha, ela tirou a fritura, ela tirou tudo. Tudo. Sabe o que ela deixou lá para eu comer? Aquilo que Deus falou para a gente comer. Mas eu passei 27 anos dizendo para Deus assim: não, Deus, integral, não.
fruta, legumes. Não, Senhor, eu como, mas eu não sei isso aqui, ó. Isso que aconteceu, eu fiquei doente. E agora eu estou condicionada até morrer. Porque me alimentei mal. E Deus falou, Fran, eu sou o teu Deus que te sara, que te cura, filha. A gente fica, não, Senhor, mas é o melhor, eu estou fazendo direitinho, é o meu melhor. Não é assim que a gente adora a Deus. Deus fala pra gente, filho, vai fazer exercício, mas a gente é sedentário. Deus fala, filho, bebe água, a gente bebe refrigerante. Deus fala, filho, não come carne, isso faz mal. Fritura, não faz isso aí, não come esse negócio aí. A gente vai, come. Não come um pouquinho não, come até a barriga doer. Eu tenho uma conhecida que ela come tanto. E depois ela se joga pra trás da cadeira e ela fala assim, tô passando mal. Como assim, gente? Sabia que não é pecado só o que você come, mas o quanto você come também? Sabia que o quanto você come entorpece o seu cérebro e Deus não consegue falar com você, aí você vem para a igreja e o que o pregador está falando é um monte de blá blá blá. Aí você lê a lição e não entende nada do que está sendo dito lá. Aí você vem ler a Bíblia, você vai orar e dorme, não consegue ficar 5 minutos falando com Deus. Mente entorpecida, gente. E Deus falando, filho, não é assim que você me adora. Não é assim. Não é. A gente fala, Senhor, mas é melhor. Eu me sinto mais feliz fazendo assim. Mas não é. Sabe o que Deus pede pra gente? Abre a tua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, no capítulo 23. Provérbios 23, o verso 26. Diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Sabe por que a gente é doente espiritualmente? Porque a gente insiste em dar para Deus um monte de coisas, mas não o coração. A gente insiste em dar para Deus em tudo, mas não o coração. E para agradar a Deus, Ele pede o coração. E agora eu volto à ideia anterior. O seu coração é o melhor que você tem para ofertar a Deus? Mas não é. Não é mesmo o melhor. Porque a gente gosta de pecar. A gente gosta de fazer o que é errado. A gente gosta de fazer o que é errado, gente. Sabe, quando eu tive que estou fazendo a dieta, eu percebi como é difícil lutar comigo mesma. Como é difícil ver um prato de macarrão lá e eu tenho que comer o arroz integral com a salada. É difícil. É difícil ter que lutar comigo mesma. É difícil ver lá um bolo de chocolate e eu tenho que comer o pão integral com geleia. É difícil. É complicado. Mas é assim, é lutar com a gente mesmo. Só quem já lutou consigo mesmo sabe que é difícil. Só o esposo que já decidiu ser fiel à esposa sabe o quanto gosta de pecar. Porque percebe que é difícil. Só a esposa que decidiu ser fiel ao esposo sabe. Só aquela esposa que decidiu entregar o coração para Deus sabe. Porque a gente chega e se depara com quem a gente é de verdade, gente. E não se engane, você é mau. Você é pecador, você é ruim. Se não for a misericórdia de Deus agindo em você, você faria coisas horríveis. Sabe por que você está aqui? Porque você abre a porta para um Deus misericordioso tocar no seu coração e trazer você aqui. Sabe por que tem pessoas que são capazes de estuprar? Porque elas fecharam a porta e Deus não tem como agir. E aí sabe o que sobra? Sobra o que a gente realmente é. Quando Deus não habita na gente, sobra o que a gente realmente é. Estuprador, assassino, ladrão. É o que a gente é, gente. Nós somos pecadores. O nosso bom caráter vem de um contato com Deus. O nosso bom caráter vem de diariamente dizer: Senhor, eu sou fraco nisso, eu peco nisso, me perdoa, Senhor. É daí que vem o nosso bom caráter. Mas nós somos doentes espiritualmente, porque a gente não entrega para Deus o nosso coração.
está falando, filho, me dá o teu coração, eu quero transformar isso aí, eu quero ter liberdade para poder te ajudar, para poder moldar o teu caráter. Sabe por que tem muitos que vêm para a igreja com aparência de cristão, mas chegam em casa e vai assistir pornografia? Porque não entregam o coração. Sabe por que tem muitos que vêm para a igreja, vêm pregar aqui, mas traem a esposa? Porque não entregam o coração. Sabe que tem muita gente com aparência de piedade. Parece, gente, parece, mas não é, porque não entrega o coração. E não se preocupe que o seu coração é sujo. Jeremias 17:9 fala assim, ó, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Nós não podemos ofertar o que Caim ofertou, gente. Nós temos que ofertar o que Abel ofertou. Entendeu? Eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Nós seríamos mais saudáveis se nós entregássemos a Deus o nosso coração. Ah, como seríamos? E aí, nós entenderíamos uma outra lição. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, lá nós vemos que Deus falando com Caim: se procedes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Deus chega e fala com Caim assim: Caim, filho, o mal está rondando aí no teu coração. Deus já avisou. O mal está rondando aí, mas te domina, filho, porque senão isso vai te destruir. Gente, eis aí outro porquê nós somos doentes. Porque a gente não domina as nossas paixões. Deus avisou, Caim, tem um pecado, tem um mal rondando teu coração, filho. Te domina, filho. Querido, Deus não vai dominar você. Porque isso fere o seu livre-arbítrio. Ele jamais vai tirar o seu direito de escolha. Não vai. Mas você tem que dizer para ele: Senhor, eu não consigo. Eu sou doente nisso. Eu preciso de socorro. Eu não consigo me dominar. Nós seríamos mais saudáveis se nós tivéssemos domínio próprio. Em tudo. No que comemos, no quanto comemos, no que falamos, com quem falamos, na maneira como usamos as redes sociais, no tempo que desperdiçamos ali. Queridos, precisamos nos dominar. Nós temos um exemplo claro na Bíblia: Sansão, o homem mais forte do mundo, não sabia se dominar. Aquele que Deus escolheu para ser o mais forte, morreu com os olhos furados. Alguns comentaristas dizem com os olhos arrancados, porque não sabia se dominar. Sabe qual é o problema? Nós queremos um Deus condicionado a nós. Isso não existe. Nós queremos um Deus que se molde ao nosso pensamento. Um Deus que se molde às nossas necessidades. Isso não existe. Não existe isso. É nós que nos moldamos a Ele. É nós que nos rendemos a Ele. Não tem cabimento um Deus criador se render ao meu desejo. Mas a gente insiste em querer que Deus faça do meu jeito. E às vezes Deus não faz do nosso jeito, não. E não nos dá explicação, porque Ele não nos deve explicações, queridos. Nós seríamos muito mais saudáveis se tivéssemos domínio próprio. E a última lição, para nós encerrarmos a mensagem dessa noite. Quando Caim pecou, sabe, eu acredito que o maior pecado de Caim não foi matar Abel. Grandes homens da Bíblia têm no seu histórico um assassinato. Davi, o grande rei Davi, matou, mandou matar, planejou o assassinato. Moisés, o manso Moisés, o grande líder Moisés, matou. O maior erro de Caim não foi matar o irmão. Mas sabe qual foi? Foi fugir de Deus. Ele fugiu de Deus, gente. Ele foi embora. Deus falou: Caim, o que você fez? O que aconteceu? Ele falou:
Sou eu o guardador do meu irmão? Eu fico imaginando, porque ninguém tinha matado alguém ainda. Nunca o ser humano tinha matado outro ser humano. Eu imagino se Caim, com as mãos sujas de sangue, tivesse corrido para Deus e tivesse dito: Senhor, eu matei Abel. O que eu faço agora, Senhor? Eu matei Abel. Talvez Deus olhasse para Caim e dissesse: calma. E talvez Deus ressuscitasse Abel. Talvez, eu não sei. Ou então Deus diria para Caim: filho, calma. Porque um dia você vai reencontrar o seu irmão. E Caim viveria a sua vida inteira na esperança de que um dia ele ia reencontrar o irmão. Mas não. Ele fugiu de Deus. Ele fugiu daquele que era a única fonte de socorro para ele. Ele correu em direção errada. Deus colocou um sinal em Caim, para ninguém matar Caim, porque Caim tinha medo que a descendência de Abel matasse Caim. E Deus falou: não, ninguém vai te matar, filho. Deus deu para ele uma vida de oportunidade de voltar. E sabe o que ele fez? Ele foi para Nod. Em Nod ele construiu uma cidade. E nessa cidade ele abrigou gente ruim. A descendência dele morou lá. Gente de caráter ruim, que desonrou a Deus. O livro dos Escolhidos diz que 15 séculos depois que Caim foi para Nod, Deus precisou mandar o dilúvio. Porque a maldade do ser humano chegou a tal ponto que alcançou a Deus. Querido, você quer ser saudável? Não fuja de Deus. Talvez essa noite aqui tenha alguém que está fugindo de Deus. Talvez tenha alguém aqui que está fazendo de conta que está perto de Deus. E Deus está falando, mas na verdade está fugindo de Deus. Quando nós vamos fechando o nosso ouvido, nós fazemos exatamente o que Caim fez. Querido, se você foge de Deus, você vai virar um errante pela terra. Sabe o que acontece com os errantes pela terra? Eles correm de um lado para o outro, de igreja para igreja, mas não encontram paz. Eles não são felizes. Eles não são completos porque eles estão longe de Deus. Queridos, errantes pela terra. Eu tenho uma pessoa muito querida, muito próxima a mim. Viveu uma vida inteira longe de Deus. Criou 4 filhos. E a consequência dessa criação que ele teve com os filhos, fez com que os filhos criassem contra ele, 2 dos filhos, raiva e ódio do pai. E hoje esse senhor, que tem mais de 80 anos, é triste. E ele pula de igreja em igreja, de igreja em igreja, de igreja em igreja, errante pela terra, não é feliz. E chora. E fica com depressão e é triste, porque errante pela terra, gente. Não vai para Deus. E sabe o que é triste nessa história? A igreja adventista está a 1 quadra da casa dele. A 1 quadra da casa dele. E ele não se dá o trabalho de sair da casa dele e encontrar Deus. Isso me emociona, gente. Eu olho para essa igreja, eu não sei quantos irmãos tem aqui, mas eu vejo muitos bancos vazios. Onde está essa gente? Onde eles estão? Para onde eles vão correr quando os problemas chegarem? Para quem eles vão correr quando o dinheiro acabar? Quando a doença vier, para onde eles vão? Vão fazer como Caim, se revoltar contra Deus? Corra para Deus. Corra para Deus, gente. Corra. Deus está esperando de braços abertos. Não importa o que você fez. Se Caim, mesmo tendo matado o irmão, tivesse dito: Senhor, eu errei, Deus teria curado. Deus teria sarado. Mas não, ele preferiu fugir de Deus. Meu irmão, onde estão os nossos irmãos? Onde eles estão?